Graça e paz, PIBJC, que bom estarmos juntos mais um domingo, né? Que bom que você está aí conosco, nos fazendo companhia nessa manhã. Muito bom. Nós começamos a nossa EBD online no domingo passado e hoje nossa aula 2 do curso Põe a Ordem em Seu Mundo Interior com a professora Ana Gilda. Estamos muito felizes com o início desse curso. Cremos que grandes coisas o Senhor fará. Amém? Para começar, aquele convite que eu faço sempre no início da nossa aula, encaminhe o nosso link para pelo menos 5 pessoas, seus amigos da célula, parentes, amigos, aquelas pessoas que você entende que precisam conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Vou te dar uns segundinhos para você fazer isso, enquanto nós vamos nos preparando aí, pegando as Bíblias, para a gente fazer aquela nossa leitura inicial para começar a nossa manhã. Hoje, nessa manhã, quero te convidar a ler o Salmo 1. Só os primeiros versículos ali iniciais, Salmos 1, versículo 1, e diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Esses 2 versículos aqui traduzem um pouquinho do nosso sentimento a respeito da nossa escola bíblica. Nós queremos, ver o povo de Deus aprendendo mais da palavra de Deus, firmando as suas bases na palavra de Deus, para que você, que é cristão, não seja levado pelo conselho dos maus, pelo contrário, para que você permaneça nos ensinamentos do nosso Deus, nos ensinamentos do nosso Mestre. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse livro, Põe a Ordem em Seu Mundo Interior. Quero te convidar a começar a participar desse curso. Se hoje é o seu primeiro dia, não tem problema. As nossas aulas ficam gravadas, você pode ter acesso tranquilamente à aula 1. E nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe nessa nossa segunda aula, nos direcione. Se você gostar muito dessa segunda aula, você não esqueça de encaminhar esse link, de convidar alguém. Ok? Vamos orar? Quero pedir agora para você parar uns instantezinhos para nós juntos falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, nesta manhã nós nos unimos aqui como igreja do Senhor para estudar a Tua palavra, conhecer mais os Teus ensinamentos para nós. Cremos, ó Deus, que a Bíblia é o nosso manual, que ali o Senhor Deus nos deu todas as instruções que nós precisamos, se não exatinhas aquilo que devemos fazer, mas os princípios, as verdades espirituais para as nossas vidas, para uma vida de sucesso, para uma vida de caminhada próspera, para uma vida espiritual frutífera. Nós cremos nisso e cremos também, Senhor, que a Tua igreja, ela precisa desses ensinamentos. E é por isso que ela investe tanto, Pai, na nossa escola bíblica dinâmica. Nesta manhã nós nos unimos aqui para aprender um pouco mais. Quero te agradecer, Deus, pela vida da Ana Gilda, que vai ser usada agora nesse momento como boca do Senhor, para nos ensinar um pouco mais a respeito da Tua palavra. Pedimos que o Senhor a capacite, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor dê a ela, Senhor, sabedoria, graça, ó Deus, para que ela continue nos ensinando cada dia mais. Queremos aprender de Ti e cremos que o Senhor usa pessoas. E hoje nós queremos te agradecer porque o Senhor está usando a Ana Gilda. Abençoa, Deus, todos os nossos alunos, aqueles de pertinho, daqui da PIBJC, abençoa também aqueles de longe, que a internet nos possibilita alcançar pessoas mais distantes. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus. Nós possamos caminhar juntos, ó Pai, no conhecimento da Tua palavra, Deus.
Quero te agradecer também por toda a equipe aqui, disponibilizando seus dons e talentos para nos abençoar, para nos ajudar, ó Deus, a aproximarmos-nos nesse momento, onde ainda não é possível estarmos com as nossas classes todas presenciais funcionando. Te louvamos, Deus, por essa oportunidade, porque o Senhor nos dá, ó Deus, esse espaço, o Senhor nos dá pessoas, o Senhor nos dá condições de continuar realizando a nossa EBD. E por isso nós te louvamos, porque nós cremos que o Senhor tem feito, o Senhor já começou a boa obra, o Senhor já começou a fazer algo nas nossas vidas e cremos que o Senhor ainda vai fazer muito mais para a honra e glória do teu nome. E por isso nós já te agradecemos e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Que bom, então podemos começar? Você está pronto para começar? Nossa aula 2 do curso Põe a Ordem em Seu Mundo Interior. Professora Ana Gilda, que o Senhor te abençoe. Olá, sejam muito bem-vindos. De volta ao nosso estudo do livro Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Espero que todos estejam com o coração sossegado, mesmo em meio às turbulências do dia a dia. Porque o desejo de Deus para nós é este: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Amém? E o que vimos até aqui? Nós vimos que o objetivo do autor a escrever o seu livro é que nós façamos uma autoavaliação do nosso mundo interior. Que nós tenhamos oportunidades para buscar uma experiência mais profunda com Deus e uma melhor compreensão da nossa missão aqui na Terra. Vimos também que colocar o mundo interior em ordem significa, entre outras coisas, uma luta diária pela presença do pecado. Nós estamos livres do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Significa uma tarefa para a vida toda. Convidar Cristo para controlar todos os aspectos de nosso ser. Cristo é o nosso Salvador, mas precisa ser também o Senhor de nossas vidas. E significa ainda gerar ordem no mundo exterior. Nós vimos que o mundo interior é formado de 5 aspectos: a motivação de vida, o emprego do tempo, sabedoria e conhecimento, a força espiritual e a restauração. São esses 5 aspectos, é o conteúdo, né? Baseado nesses 5 aspectos que o autor vai desenvolver todo o conteúdo do seu livro. E cada capítulo ele apresenta um recado para aqueles que querem colocar o mundo interior em ordem. E nós vimos os 2 dos capítulos anteriores. Se meu mundo interior estiver em ordem, será porque eu estou firmemente convencido de que o mundo interior espiritual deve reger o exterior, o da atividade. Também, se meu mundo interior estiver em ordem, será porque eu tomo diariamente a decisão de estar atento a isso. E como foi a sua semana em relação a esses conceitos? Eu espero que Deus continue a lhe falar ao coração no estudo de hoje, nesse nosso propósito de estar mais perto dele. O ponto de partida para o estudo do interior do homem é refletir sobre a sua motivação de vida. O que o impulsiona a viver, a agir? Nós somos impelidos ou chamados? O autor relata a história de um homem de negócios que conheceu a Cristo e numa carta que ele escreveu ao seu discipulador, ele descreveu as lutas que enfrentava, decorrentes do fato de ser uma pessoa impelida. Ouça o seu depoimento, que está lá na página 31 da primeira edição ou 51 na segunda edição. Há alguns anos, eu estava passando por uma fase de grande frustração. Embora minha esposa fosse uma ótima pessoa e meus filhos, 3 crianças maravilhosas, minha carreira estava em declínio.
Tinha poucos amigos e meu filho mais velho passava por uma fase difícil, estava perdendo média na escola. Eu sofria de um estado depressivo e minha família estava infeliz, vivendo sob grande tensão. Foi então que me surgiu a oportunidade de ir trabalhar no exterior, numa companhia estrangeira. Essa oportunidade foi tão boa, não só financeiramente, mas também em termos de progresso na carreira, que eu a coloquei em primeiro lugar na minha vida, deixando tudo mais em segundo plano. Então, fiz muitas coisas erradas, isto é, pecados, com a finalidade de subir mais na firma e obter o sucesso pessoal. Eu justificava meus erros, argumentando que seriam de grande vantagem para a minha família. Mas, na verdade, eu estava mentindo para mim mesmo e para meus familiares e agindo errado em muitas situações. Logicamente, minha esposa não tolerou isso e ela e os filhos voltaram para os Estados Unidos. Contudo, eu continuava cego para os problemas que havia em meu interior. Mas meu sucesso, meu salário, minha carreira, tudo estava em ascensão. Eu me achava preso numa gaiola dourada. Embora exteriormente as coisas estivessem indo às mil maravilhas, em meu interior eu estava perdendo tudo. Minha capacidade de raciocinar e de decidir estava enfraquecida. Estava constantemente tendo de fazer opções. Analisava as diversas alternativas e sempre optava pela que fosse melhor para meu sucesso e minha carreira. Bem no fundo do coração, eu sentia que havia algo de muito errado. Eu frequentava a igreja, mas as coisas que eu via lá não me atingiam. Estava por demais envolvido no meu próprio mundo. Algumas semanas atrás, eu tive um problema sério com minha família. Então, resolvi abrir mão de minha maneira de pensar. Fui para um hotel onde fiquei 9 dias tentando decidir o que faria da vida. E quanto mais pensava, mais confuso me sentia. Comecei a perceber que estava morto e que minha vida, em grande parte, achava-se envolta em trevas. E o pior de tudo é que não conseguia enxergar nenhuma saída. A única solução para o meu caso era fugir e esconder. Começar vida nova em outro lugar. Afastar-me de todos os conhecidos. Felizmente, essa triste descrição de um homem que chegou ao fundo do poço tem um final feliz. Porque nesse processo, ele conheceu o amor de Deus e o poder desse amor para promover uma radical mudança de vida. Os impelidos são os que agem por compulsão, por impulso. São os que se sentem motivados a fazer algo pela própria cabeça e por razões não muito elevadas, buscando seus próprios interesses. Pedem a Deus para que as coisas aconteçam do jeito delas e não da vontade de Deus. Ser impelido não significa necessariamente ser uma pessoa má. Alguns impelidos têm contribuído e muito para o progresso da sociedade. A questão é a motivação, aquilo que os impulsiona a agir. Muitos estão correndo atrás de bater metas, atingir objetivos, sem saber direito por que o fazem. O meu objetivo hoje aqui é que nós reflitamos sobre a nossa motivação de vida. Nós somos chamados ou impelidos? Por que fazemos tudo o que fazemos? Para agradar alguém que não seja Deus? E esse alguém pode ser nós mesmos, buscando nossos próprios interesses exaustivamente. Para receber elogios, aplausos, aprovação de homens ou de Deus? A Bíblia diz que nós devemos procurar agradar a Deus, buscar a sua aprovação. Mas como podemos detectar se eu tenho ou não sintomas de uma pessoa impelida? Quais as causas para essa impulsão? Se reconheço que sou impelido ou tenho algum indício de ser um impelido, qual é a solução? E o que significa ser um chamado? Como me tornar um chamado? Vejamos então. Primeiramente, quais são os indícios ou sintomas de uma pessoa impelida? A pessoa impelida
está constantemente estressada. Aliás, em nossa geração, o estresse se tornou uma doença gravíssima. É muito comum. Até a nomearam de burnout, ou síndrome de esgotamento. De acordo com os pesquisadores, é uma condição de esgotamento tamanha que nos leva a uma paralisia de forças e sentimentos que acaba se convertendo numa perda de vontade de viver. Os casos dessa síndrome são cada vez mais frequentes. Antes relacionada apenas a trabalhos sociais, a síndrome vem se espalhando também para outras profissões. Uso excessivo da tecnologia, foco demasiado no consumo e no materialismo são alguns fatores que contribuem para o problema. Há um excesso de fadiga. Uma outra característica do impelido, na maior parte dos casos, eles só se satisfazem ao ver o trabalho realizado. É uma pessoa gratificada só com realizações, em acumular feitos. Talvez porque na infância não lhe deram aprovação e incentivo após o trabalho feito. Ou não falaram nada de positivo antes que a tarefa estivesse completa, durante o processo. É aquela pessoa que não aprecia a paisagem durante a viagem. A pessoa impelida também está sempre preocupada com os símbolos associados à ideia de realização. Geralmente busca obter poder para manipulá-lo. Fica preocupada com títulos, com tamanho e localização de escritórios, privilégios dos mais graduados, ou seja, busca status. Aliás, alguém já disse que status consiste na pessoa comprar o que não precisa, com um dinheiro que não tem, para agradar pessoas que ela não gosta. Mas o impelido fica sempre buscando reconhecimento dos outros e preza por estar perto do poder. Também, o impelido é marcado por uma busca descontrolada por superação. Gosta de empreitadas cada vez maiores e mais vitoriosas. Raramente aprecia as suas realizações no momento em que as obtém. Está sempre buscando mais. Está num constante estado de inquietação e insatisfação. Outra coisa, a pessoa impelida está tão envolvida na ânsia de realizar que ela acaba tendo pouca consideração por integridade. Ela não tem tempo para parar e verificar se seu interior está acompanhando de perto o processo que se passa no seu exterior. E aí pode ocorrer de respeito à integridade, comprometimento de seus valores. Começa a fazer dos atalhos para o sucesso um modo de vida. O senso de ética pode ficar meio desgastado. É aquele que diz assim, o que tem? Não tem nada demais, todo mundo faz. É só uma mentirinha branca. Ou como assisti num filme, falaram que a mentira é uma verdade criativa. A pessoa impelida também, ela tem pouca ou não tem habilidade para tratar com os outros. Os seus projetos são mais importantes do que as pessoas. Os seus olhos estão fixos em metas e objetivos e não presta atenção àqueles que estão ao seu redor, a não ser que sejam úteis para atingirem os seus alvos. Também, a pessoa impelida pode ser altamente competitiva. Elas veem cada esforço a ser feito como um jogo de vida ou morte. E é claro que ela acha que tem de vencer a todo custo. Ganhar para ela significa obter a confirmação tão necessária de que ela é importante, que ela tem muito valor e que ela está sempre com a razão. Por isso, ela vê os outros sempre como adversários. A raiva excessiva é outro requisito, é outro sintoma de uma pessoa impelida. E o gatilho dessa raiva é disparado toda vez que alguém discorda dela, oferece uma solução diferente da que ela propõe, ou faz uma leve crítica. Essa raiva excessiva pode ser expressa em agressão verbal ou física, ou até mesmo em atos de vingança. E por último, a pessoa impelida é extremamente atarefada. Ela está ocupada demais, não tem tempo para nada.
O indicativo de importância e sucesso pessoal é uma agenda cheia. Aliás, ela tem a agenda cheia para impressionar. E a agenda cheia para impressionar é uma forma de vida que ela tem. Esse retrato mostra que o desenvolvimento das pessoas é sacrificado em favor de realizações e busca de benefícios materiais. Muitas vezes estamos buscando reconhecimento, aplausos, aceitação social, poder, dinheiro no banco, filhos bonitos e netos também, e tudo mais. Nessa busca, muitos se perdem e muito se perde. Pode haver destruição de lares, casamentos, famílias, amizades, saúde. Agora, há uma razão para a pessoa ser impelida? Há algum motivo? Muitas são as razões. Dentre elas, o autor cita que a pessoa impelida nunca foi elogiada no ambiente em que cresceu. Nunca ouviu um muito bom, parabéns. Pelo contrário, ouviu apenas críticas e palavras depreciativas. O autor compartilha uma experiência de aconselhamento a um casal que queria salvar o seu casamento. O marido apresentava todas as características de um impelido, pensando que estava agindo com o desejo de sustentar bem a sua família. Mas durante o processo, o pastor descobriu que houve um relacionamento penoso, difícil com o pai, que era um homem extremamente sarcástico e zombeteiro, e que dizia várias vezes no dia para aquele marido: você é um vagabundo, sempre o será, nunca passará de um vagabundo. Agora, um homem adulto, ele inconscientemente fizera um propósito para a vida toda. Ele iria demonstrar com provas irrefutáveis de que ele não era um vagabundo. E como o contrário de vagabundo seria trabalhar muito, ter uma renda elevada, status de pessoa rica, esses valores passaram a constituir o seu conjunto de metas. Isso tudo dominado pela ideia de conquistar o amor, o respeito e a aprovação do seu pai. E o que tornava tudo isso muito estranho era que o pai dele havia falecido há muitos anos. Meus irmãos, nós precisamos analisar os nossos motivos. Aquilo que nos faz não dar tempo para cultivar a ordem em nosso mundo interior, ter saúde espiritual, descansar, ter tempo para os nossos relacionamentos familiares e com os nossos amigos. Será que nós também não estamos tentando compensar algo que foi desvirtuado em nossa formação? Por outro lado, eu fiquei pensando que nós também precisamos analisar de que maneira estamos tratando as nossas crianças. Uma coisa que eu sempre ouvi de muitos adultos dizendo para as crianças: que menina feia, chorando desse jeito. Quando na realidade deveriam dizer: por que essa menina tão bonita está chorando desse jeito? Aqui vale uma dica. Você conhece os conceitos daquele livro As 5 Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman? Ele dá dicas preciosas para que nós possamos demonstrar o nosso amor ao nosso cônjuge, aos adolescentes, às crianças e a Deus. É uma série de livros. Há um livro para cada um dos nossos relacionamentos. Mas as palavras que emitimos são um importante veículo para comunicar o nosso amor. Que palavras nós temos usado para com nossas crianças, nos nossos relacionamentos? Vamos nos policiar para abusar das palavras positivas, de afirmação, elogios, que demonstrem nosso amor e aceitação. Uma outra causa que ele aponta é que, na infância, teve uma experiência em que foi privado de algo ou foi envergonhado. Além da falta de elogios, de palavras de afirmação, uma infância com privações ou humilhações podem contribuir para a impulsão de nossos atos. São aquelas pessoas que crescem sem conhecer o amor dos pais ou sem aconchego emocional suficiente para a formação de seu caráter.
Há um excelente livro que fala sobre as 7 necessidades básicas da criança. O autor é John Drescher. Ele destaca que a criança precisa de um sentido, de um significado para a sua vida. E que expor a criança ao ridículo, ao sarcasmo, à zombaria, ao desprezo, pode gerar complexo de inferioridade. E eu quero acrescentar, pode também mostrar uma tendência, gerar na criança uma tendência à compulsão de conquistar o que lhe foi privado. Mas uma outra causa para uma pessoa ser impelida é que só o que ela viu na vida dela é o ser impelido. Ser impelido fazia parte da sua vida, da sua família. Sempre viu os pais agirem assim, num ambiente competitivo. Perguntas em brincadeiras inocentes que incentivam a competição são aquelas: de quem você gosta mais, do papai ou da mamãe? Quem deu o melhor presente? Será que os nossos filhos, os filhos têm visto nos pais um concurso para saber quem ganha mais, quem faz mais? Sem se importarem com o seu interior, o único lado que merece atenção é o exterior, cujos elementos podem ser avaliados, admirados, usados. Tendo como principais objetivos os externos, os materiais e os tangíveis, qual a importância que nós estamos dando aos valores espirituais em nosso lar, na nossa família, na criação dos nossos filhos? Eu sou muito grata a Deus. Eu sou mãe de 3 meninas lindas, 3 senhoras, né? E sou avó de 6 netos. E eu sou muito grata a Deus ao ver como as minhas filhas têm criado os meus netos. Em todas as atividades que elas desenvolvem com seus filhos, eu posso ver que há uma valorização dos aspectos espirituais. Mateus, o da Graziele, está com 8 anos. E ele já entregou a sua vida a Jesus. E ele quer ser batizado pelo vovô Jô. Está esperando o vovô Jô ir lá para fazer o batismo dele. Davi está com 2 anos e meio. Semana passada ele viu um arranhão na perna do avô. E ele fez uma oração para o avô dele sarar. A rotina do Davi e do Lucas inclui orar antes das refeições e ler a Bíblia após o café da manhã e antes de dormir. O Davi, a qualquer hora do dia, ele vira para mim e fala assim: vovó, lê a Bíblia para Davi? Lê, vovó. Agora, meus irmãos, há esperança para uma pessoa impelida? Ela pode mudar? Sim, ela pode mudar. E aqui o autor, ele apresenta alguns passos. Primeiro, você precisa enxergar a realidade através do encontro com Cristo. Você precisa reconhecer a sua compulsão e diariamente entregar essa compulsão a Deus. Segundo, você precisa ouvir Deus e as pessoas também, principalmente aquelas que estão próximas de você, que elas sempre podem detectar algum sinal de alguma compulsão. Ouça atentamente essas pessoas. Você precisa fazer uma análise das suas motivações pessoais e a sua escala de valores. Regularmente, fazer um autoexame interior para averiguar se você está agindo de acordo com os propósitos de Deus ou os seus próprios. Você precisa, talvez, renunciar e abandonar conscientemente certas coisas. Não necessariamente coisas erradas, mas coisas que se tornam erradas pelo fato da importância ser determinada por razões erradas. E você precisa, talvez você esteja precisando, se você tem algum sintoma de impelido, perdoar aqueles que no passado não deram a atenção e a afeição de que você necessitava. Começar assim um processo de libertação. Há esperança para os impelidos. E nós temos vários exemplos bíblicos. Paulo foi um desses impelidos que teve a sua vida transformada. Um outro exemplo que o autor traz de alguém impelido é o do rei Saul. Você pode ver a história do rei Saul nos capítulos 9 a 21 de 1 Samuel. Saul tinha riqueza, boa aparência, tinha certo carisma, era eloquente, sabia falar bem. E o destaque era para o seu porte físico, modelo ideal para um líder guerreiro. Ele foi bem sucedido no início, mas o seu reinado durou pouco e se tornou um fracasso. Como impelido, ele estava atarefado, fazia esforço para se segurar no poder,
competia com Davi e tinha uma explosiva cólera. Ao final de sua vida, ele era um homem totalmente desorientado, vendo inimigos atrás de cada arbusto. E por quê? Porque, impelido, ele não esteve atento às razões de suas ações. Não fortaleceu o seu homem interior. Saul desobedeceu a Deus em muitas coisas. Engrandeceu a si mesmo, querendo se beneficiar pessoalmente com as coisas de Deus. Diferente de João Batista, o exemplo que o autor usa para discorrer sobre os chamados. Aqueles que andam na companhia de Jesus são os chamados. Os chamados são aqueles que andam na companhia de Jesus e são por Jesus mesmo transformados e se tornam agentes de transformação. Diferente dos impelidos, os chamados têm uma força que vem de dentro, possuem a perseverança e poder que oferecem resistência aos golpes externos. João Batista era um homem corajoso. Sua mensagem era a necessidade de um arrependimento moral e espiritual. Ele nunca procurou agradar a homens. Vivia no deserto, com alimentação simples e usava roupas pouco convencionais. Tinha uma extraordinária força e inspiração interiores. Saul, um impelido, reagiu violentamente diante da ascensão de Davi, perseguindo-o pelo deserto com a intenção de acabar com ele. Com João Batista, a história é diferente. No momento em que seus discípulos estavam passando a seguir o Senhor Jesus Cristo, alguém comentou com ele que a sua popularidade estava em baixa, estava em risco, que o povo e até mesmo seus seguidores estavam passando por lado do Senhor Jesus. E qual foi a resposta de João Batista? Está lá em João 3, de 27 a 30. Eu vou ler para vocês. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, não, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que João Batista está dizendo aqui? João Batista está dizendo aqui que a pessoa chamada entende o princípio da mordomia. Ele nunca possuíra nada, e muito menos o povo. Ele pensava como um mordomo cristão, e isso é uma qualidade da pessoa chamada. A função de um mordomo é simplesmente cuidar de algo que não lhe pertencem a outrem, até que o proprietário volte para reaver a sua propriedade. João sabia que as multidões que o deixavam para seguir a Cristo nunca tinha sido propriedade dele. Deus as colocara sob seus cuidados durante algum tempo, mas agora as estava recolhendo de volta. E para o profeta estava tudo bem. Essa visão que João tinha de mordomia representa um princípio muito importante para nós hoje. O que as multidões eram para ele, serão para nós a nossa carreira, nossos bens, nossos dons naturais e espirituais, nossa saúde, nossos relacionamentos. Será que possuímos essas coisas? Ou apenas as gerimos em nome daquele que as confiou a nós? As pessoas impelidas consideram as coisas como suas propriedades, as chamadas não. E quando o impelido perde alguma coisa, isso gera uma grave crise. Mas quando é um chamado que perde, nada muda. Seu mundo interior continua o mesmo, talvez até melhor. A pessoa chamada, João está dizendo também que a pessoa chamada sabe exatamente quem ela é. João estava consciente da sua identidade. Vocês estão lembrados, disse ele para aqueles homens, que eu lhes falei que eu não sou o Cristo? E saber que não era Cristo era uma forma de saber quem ele era. Ele não tinha ilusões quanto à sua identidade pessoal. Isso já estava bem claro em seu mundo interior. Mas aqueles cuja vida interior não está em ordem, ficam confusos quanto à sua identidade. Parecem estar cada vez mais incapazes de fazer distinção entre a função que exercem e a sua própria pessoa.
para eles, o que fazem se confunde com o que são. Por causa disso, também, que muitos indivíduos sofrem terrivelmente com a aposentadoria. Isso explica porque muitas mães passam por sérias crises de depressão quando o último filho cresce e sai de casa. Se por um acaso houve um momento em que a voz das multidões falou alto, a voz de Deus que soava em seu interior falou mais alto ainda. E essa voz foi mais convincente, porque o profeta já organizara o seu mundo interior quando ele estivera no deserto. A pessoa chamada também possui um firme senso de objetivo. João Batista entendia o objetivo de sua função como precursor de Cristo. E quando lhe indagaram acerca da sua opinião a respeito da crescente popularidade daquele homem de Nazaré, ele comparou a sua missão com a de um padrinho de casamento, o amigo do noivo. Que tem a noiva é um noivo. O amigo do noivo, isto é, João, que está presente e o ouve, se regozija, se alegra por causa da voz do noivo. A função do amigo é estar ao lado do noivo, cuidando para que a atenção de todos esteja voltada para ele. E a melhor maneira de realizar a sua tarefa é não chamar a atenção dos outros sobre si mesmo, mas procurar voltá-la para o noivo e a noiva. E foi isso que João fez. E se Jesus Cristo era o noivo, então a única preocupação de João Batista era ser o amigo dele e nada mais. Esse era o objetivo do seu chamado. E ele não tinha o menor desejo de ultrapassar esse limite. Portanto, quando João viu as multidões dirigindo-se para Jesus, ele sentiu-se altamente gratificado. Ele tinha alcançado sua meta. Mas numa situação dessas, somente um homem chamado, como era o caso de João, não se perturba. A pessoa chamada também entende o significado do compromisso. Na condição de chamado, João Batista entendia que teria de abrir mão de alguns de seus interesses. Quando foram sondar João acerca da sua atitude a respeito de Jesus, ele respondeu: convém que ele cresça e eu diminua. Isso é um exemplo de aplicação do princípio da pré-renúncia planejada, da renúncia pré-planejada. Um homem chamado que é mordomo sabe bem quem ele é e tem um propósito definido. Já prevê que um dia terá que abandonar o primeiro plano e abrir mão de algo. Uma vez tendo concluído a tarefa para a qual foi designado, o seu compromisso de apresentar Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João sentia-se realizado, pronto para retirar-se do cenário público. E são estes atributos, esse senso de mordomia cristã revelada por João, sua consciência acerca da própria identidade, a visão clara da sua função e o seu senso de compromisso, que constituem as características da pessoa chamada. E são também as marcas de indivíduos que primeiro cultivam seu mundo interior, para que dele jorrem fontes de água da vida. Mas como foi que João se tornou aquilo que ele era? O que significa ou como ser um chamado? Vejamos, primeiro, a formação de caráter. De onde provinha a determinação, a resistência, a inabalável capacidade de encarar os eventos de uma forma tão diferente dos outros que João Batista tinha? Examinando a formação que ele recebeu, nós podemos ver como era a estrutura e a consistência de seu mundo interior. Um fato que serve para explicar a lucidez de João é a influência dos seus pais, que lhe formaram caráter desde os primeiros dias. A Bíblia deixa claro que Zacarias e Isabel eram pessoas profundamente espirituais, com extraordinária sensibilidade em relação ao chamado de João, e que lhes fora revelado por meio de diversas visões de anjos. Então, desde os primeiros anos do filho, eles começaram a incutir essa missão em sua alma. Nós não temos muitas informações sobre a vida deles após o nascimento de João, mas nós sabemos que eles possuíam um forte senso de integridade, santidade e perseverança. Os pais de João devem ter morrido quando ele ainda era jovem.
Nós não sabemos como ele enfrentou essa perda. O fato é que quando as Escrituras voltam a focalizá-lo, ele está sozinho, morando no deserto, afastado da sociedade para a qual mais tarde ele iria ser uma voz profética. Para ser um chamado, você precisa também ouvir e atender ao chamado de Deus. Por que João? Por que João Batista? Principalmente porque Deus o chamou e ele obedeceu e ele atendeu. Por isso ele foi um chamado. Para ser um chamado também você precisa estar submisso aos desígnios de Deus. O chamado exigia total submissão aos desígnios de Deus, aos seus métodos de trabalho e ao seu conceito de sucesso. E João Batista se dispôs a aceitá-lo nesses termos, não importando o quanto isso lhe custasse em sofrimento e solidão. Mas para ser um chamado, muitas vezes você precisa também de preparar-se no deserto, como João. O deserto é um lugar difícil de viver, seja esse deserto físico ou espiritual. Contudo, não há como fugir ao fato de que é no deserto que nós podemos aprender as melhores lições, se em meio à luta atendemos ao chamado de Deus. No deserto, aprendemos a conhecer a aridez. Ali, João aprenderia não apenas a suportar a aridez do deserto, mas também a se aperceber da aridez espiritual das pessoas que iriam escutar sua pregação às margens do Jordão. No deserto, as pessoas aprendem a depender só de Deus, a confiar inteiramente em Deus. Como os hebreus já tinham aprendido séculos atrás, era impossível viver no deserto sem os cuidados de um Deus misericordioso. Só mesmo uma pessoa que já enfrentou dificuldades iguais às de um deserto sabe o que significa confiar totalmente no Senhor, pois não há mais ninguém a quem possa recorrer. Mas o deserto também é um lugar de meditação. Trata-se de um lugar onde nós podemos meditar, fazer planos, nos preparar para determinadas tarefas. E depois, quando chegar a hora certa, como aconteceu com João, nós partiremos do deserto com nossa mensagem, com algo para dizer ao mundo, algo que porá descoberto toda a sua hipocrisia e superficialidade. Sim, meus irmãos, João Batista é o protótipo da personalidade que estamos procurando para um chamado, pois ele se conduz com muita segurança e firmeza em um mundo onde tudo parece caótico e em desordem. Você é um chamado? Você quer se tornar um chamado? E daí? Como que eu respondo a Deus? Como que você responde a Deus? À luz de tudo que Ele falou a você durante os últimos minutos. Temos então algumas questões para reflexão e compartilhamento, se você desejar. Falar com seu parceiro de oração, seu companheiro de jugo, o seu irmão de caminhada. Fique à vontade. Faça um autoexame. O que motiva os seus atos? Quais as razões que te levam a agir como você age? O que você espera obter com seus atos? Qual seria a sua reação se tudo que você tem lhe fosse tirado? Toda vez que eu dou aula desse livro, que eu falo desse livro, eu falo isso. E se você já me ouviu dizendo isso, vai me ouvir de novo. Irmã Alice Elbert, quem a conhece sabe. O exemplo de mulher de fé, chamada, perdeu tudo. O marido, os filhos um a um. E ela continua firme. Ela está numa casa de repouso, mas um dia desse eu recebi um vídeo dela cantando, ela lendo a Bíblia, orando. E sempre com aquele sorriso nos lábios. Uma pessoa chamada. Perdeu tudo, mas não perdeu a fé em Cristo Jesus. E o recado que o autor coloca, por último, para quem quer colocar a casa em ordem, né? Eu escolhi são 3 capítulos que eu dei uma pincelada aqui, eu escolhi um deles. Se meu mundo interior estiver em ordem, será porque
Depois de identificar e encarar de frente aquilo que me tem impelido, as forças que me têm impelido, tranquilamente eu atendo ao chamado de Cristo. Minha oração é que Deus fale ao seu coração e o ajude a crescer espiritualmente. Que você decida estar atento diariamente a alimentar a sua vida espiritual com a mesma força, com a mesma intensidade, com a mesma vontade que você busca o alimento material. Boa semana, meus irmãos.